Salve, salve meus queridos, domingão, e hoje é dia de trazer para vocês aquele resumão da semana com os fatos mais importantes que movimentaram o mercado financeiro, tanto no Brasil quanto no exterior. E a primeira notícia relevante que tivemos essa semana é sobre o resultado de Vale. É sempre importante comentar sobre os resultados de Vale porque ela tem um peso muito grande no índice da Bolsa Brasileira, no Ibovespa. Mais de 14% da composição do índice é formada através de Vale, ou seja, para onde Vale se mexe, o índice tende a acompanhar e ela afeta bastante o desempenho do principal indicador da Bolsa Brasileira. E a Vale apresentou resultados que foram vistos pelo mercado como resultados moderados, modestos talvez. Ela apresentou um lucro de 2,8 bilhões de reais, resultado do terceiro trimestre de 2023, que está 36% menor que o mesmo período do ano passado. Mas se formos comparar com o resultado do segundo trimestre de 2023, tivemos um lucro superior em 218%. Um resultado acima do esperado pelos analistas pelo consenso de mercado. Já o EBITDA da empresa foi de 4,1 bilhões de reais, 14% acima do resultado apresentado há um ano atrás e 8% acima do resultado do trimestre anterior. Este resultado ficou um pouco abaixo do esperado pelos analistas. Mas a notícia mais importante dentro do resultado da Vale foi um anúncio que acabou sendo vazado para a mídia antes do horário e fez com que as ações da empresa tivessem sua negociação interrompida por alguns minutos, diz respeito à distribuição de mais de 10 bilhões de reais em proventos, considerando juros sobre capital próprio e dividendos no seu valor líquido. Esse valor vai representar R$ 2,33 por ação da companhia Vale. Mas dentro dessa notícia houve uma informação mais importante do que o próprio recebimento de proventos pelos acionistas. Claro que todo acionista adora receber seus dividendos, esse dinheirinho caindo na conta é sempre muito importante, mas a empresa anunciou um programa de recompra de ações como já vem fazendo nos últimos anos. Dessa vez, a previsão é que a empresa adquira cerca de 150 milhões de ações, o que representa 3,5% do total de ações em circulação no mercado. E eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre os resultados de Vale, explicando por que esses programas de recompra de ações, ainda mais num volume tão grande, são tão importantes para a geração de valor dos acionistas. Então fiquem de olho no canal que vai ter vídeo em breve falando sobre isso. E mais uma notícia que também foi relevante essa semana e mexeu com os mercados foi a declaração do nosso ilustríssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que um rombo, uma queda de 0,25% ou 0,5% no PIB do país em 2024 não é nada ou praticamente nada. E como já era de se esperar, esse governo não está se esforçando tanto para cumprir aquelas promessas que vem fazendo. E esse tipo de declaração não ajuda em nada o mercado, não ajuda em nada a economia do país, pelo contrário, atrapalha. E demonstra mais uma vez o baixíssimo conhecimento de economia e de matemática financeira básica até do nosso querido presidente e da sua cúpula governista, dos seus assessores, que não o impedem de falar tamanha bobagem. E junto com essa bizarrice que o presidente falou, ele aproveitou para trazer também a informação de que é muito pouco provável que a meta fiscal para 2024 seja batida. E por isso ele considera que essa queda não é nada muito relevante. Algo que já era previsto pelo mercado, afinal a meta que foi traçada pelo governo é um tanto quanto agressiva e pouquíssimas pessoas acreditavam que ela de fato seria batida. Porém, esse tipo de declaração traz problemas não só para o próprio presidente, como também para o seu governo, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vinha anunciando para o mercado que iria bater essa meta. E quando o presidente fala uma coisa e o ministro da Fazenda fala outra, isso gera algum tipo de atrito e falta de confiança. Ele acaba colocando o seu ministro da Fazenda em maus lençóis, porque, de certa forma, ele está desmentindo o que o ministro vinha prometendo até então para o mercado financeiro. E também, como era de se esperar, ao fazer essas declarações, o mercado financeiro reagiu imediatamente com a bolsa caindo, tendo uma forte queda, o real frente ao dólar se desvalorizando e a taxa de juros futuros subindo. Aí que a gente vê o quanto que este senhor não entende de economia e não entende o poder das suas falas, já que esse tipo de coisa acaba afetando o mercado como um todo e principalmente a população mais pobre, com aumento de juros, previsão de inflação maior, entre outras coisas, que é aquela população que eles dizem que querem ajudar. Na última sexta-feira, o principal índice da Bolsa Brasileira fechou em queda de 1,29%, na casa ali de aproximadamente 113.300 pontos, devido às falas do Lula e também devido aos acontecimentos na guerra entre Israel e Hamas lá na faixa de Gaza. Os investidores acabam procurando ativos mais seguros devido às incertezas, tanto do mercado doméstico quanto do exterior.
O dólar fechou em alta de 0,44% a R$ 4,98 depois de ter caído mais de 1%, e a taxa de juros DI futura para janeiro de 2029 saiu de 11,17% para 11,37%. E é sempre importante reforçar que enquanto os nossos políticos não entenderem que é extremamente necessário cortar os gastos públicos para que o Brasil tenha um crescimento ou pelo menos uma estabilidade econômica, nós não vamos conseguir andar. Qualquer outro tipo de medida que seja tomada em relação à economia simplesmente vai ser um retalho econômico, vai ser um curativo em cima de uma ferida muito grande e pode resolver até durante um tempo, mas a longo prazo a gente já sabe onde isso vai parar, porque já tivemos diversos exemplos ao longo dos anos em outros países, inclusive aqui dentro de casa. Como sempre, falta responsabilidade nos nossos governantes, mas a culpa é nossa, que acaba colocando eles todos lá. E já que eu citei a faixa de Gaza e os conflitos entre Israel e Hamas, é importante a gente falar que no sábado, no dia de ontem, esse conflito escalou mais uma vez com Israel seguindo nas incursões por terra e fazendo grandes ataques com mísseis no norte da faixa de Gaza. Na ONU existem pressões para que haja um cessar-fogo na região e que cessem os ataques dos dois lados. Porém, não parece haver disposição alguma de Israel para cessar os ataques, já que ele foi atacado e, pelo que tudo indica, ele está buscando reparação por causa desse ataque sofrido, por causa dos seus civis mortos e sequestrados. Esse tipo de distúrbio geopolítico acaba preocupando, obviamente, os mercados e afeta todas as bolsas do mundo, como já tem acontecido nos últimos dias. Por isso é importante a gente ficar de olho no desenrolar dessas situações lá, para entender principalmente se haverá uma escala nesse conflito com a participação de outros países. Essa é a maior preocupação dos mercados no momento. Enquanto estiver concentrado apenas entre Israel e Hamas, de certa forma as coisas estão bem, claro, ignorando todos os problemas gravíssimos que esse tipo de conflito traz e também a perda de vidas que obviamente a gente sente bastante por aqui também. E saindo um pouco desse assunto, tivemos essa semana também a divulgação de dados de inflação e de resultado fiscal do mercado norte-americano. De uma forma surpreendente, houve um superávit fiscal, um lucro na prática ali para o governo de mais de 11 bilhões e meio de reais. E a inflação medida pelo PCE, pelo núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, veio dentro do previsto com a alta de 0,3%, o que representa no acumulado de 12 meses o valor de 3,7%. E esses resultados, que vieram positivos, acabaram aumentando o apetite dos investidores por ativos de risco. Nesta semana também o Bitcoin subiu 14%, muito por causa da expectativa que o mercado tem com o lançamento de ETFs no mercado norte-americano que vão ser diretamente expostos ao criptoativo. E na Europa, as bolsas fecharam em queda, com expectativa de desaceleração econômica no velho continente e também pela apresentação de balanços ruins, de maus resultados de empresas no continente europeu. E voltando para dentro de casa, tivemos também essa semana a divulgação de alguns dados relacionados à inflação de alguns itens específicos aqui no Brasil. E esses dados demonstram o quanto que é importante o brasileiro se preocupar com a educação financeira e montar uma boa carteira de investimentos para se prevenir principalmente contra os efeitos da inflação. Para vocês terem ideia, uma dessas notícias trouxe a informação de que nos últimos 10 anos, de 2014 até 2023, comer fora de casa no Brasil aumentou em média 70%. Hoje a média de uma refeição completa fora de casa é de R$ 46,60. Em 2014, essa média representava R$ 27,36. E aí você para pensar, será que você teve um aumento de 70%, um aumento real de 70% entre 2014 e 2023? Se você está sentindo que as coisas estão ficando cada vez mais caras, é exatamente o efeito da inflação sendo sentido na pele. Isso reforça a importância de você se preocupar com a sua vida financeira e construir uma boa carteira de investimentos. E não adianta pensar que você pode simplesmente entrar no avião e ir para outro lugar simplesmente para economizar ou para não pensar a respeito disso. Nessa semana tivemos um dado muito preocupante, na minha concepção pelo menos, um dado bastante absurdo. As passagens aéreas subiram apenas na medição de outubro mais de 23%. E isso obviamente ajudou o IPCA 15 a subir. E apesar de ele não ter subido tanto, foi apenas 0,21%, esse tipo de inflação em determinado setor, se você é um usuário de aviões, de passagens aéreas, com certeza vai afetar bastante o seu bolso. Tivemos ainda dados do IBGE falando sobre a demografia no Brasil. O Brasil tem envelhecido muito rapidamente, muito acima das expectativas. Hoje, quase 11% da população brasileira possui mais de 65 anos.
Para você ter ideia da velocidade com que isso ocorreu, na França e na Inglaterra demorou 200 anos para acontecer o mesmo crescimento que no Brasil aconteceu em aproximadamente 50 anos. Esse tipo de informação é mais preocupante, principalmente pensando na aposentadoria e pensando no nosso programa de previdência, que já não funciona há muito tempo e que tende a ser cada vez pior. Se a população continuar a envelhecer, e ela vai continuar a envelhecer, lá na frente a aposentadoria dos mais jovens não está nem um pouco garantida. Muito provavelmente o INSS vai passar por mais algumas reformas e as idades vão ser jogadas mais para frente, os valores serão reduzidos como já vem acontecendo com o passar dos anos. Ou seja, se você espera depender apenas de INSS na sua velhice para a sua aposentadoria, é melhor que você comece a juntar dinheiro e investir com consciência, montando uma carteira previdenciária, uma carteira pensando na sua aposentadoria, pensando no longo prazo. O Brasil já passou do momento de amadurecer financeiramente e seguir o que acontece no mercado americano, onde mais da metade da população investe no mercado de renda variável. E lembra que quem avisa amigo é. Eu bato muito nessa tecla de que o brasileiro precisa se preocupar com investimento. Se as pessoas não se preocuparem com isso, não começarem a construir seu patrimônio do futuro, neste momento, elas vão passar dificuldades financeiras porque o governo não vai ter dinheiro, o governo não tem planos para socorrer a população em caso de necessidade. E mesmo que tivesse, ele não consegue colocar isso em prática justamente por causa da quantidade de gastos que o governo já tem e que se recusa a reduzir. Pensando nisso, se você se preocupa com a sua aposentadoria, com o seu futuro, com a saúde financeira da sua família, eu tenho disponível um método de investimento tic-tac que vai estar no link aqui na descrição desse vídeo. Lá é um método que foi construído pensando exatamente nisso, com estratégias para montar uma carteira previdenciária que vai te pagar renda passiva no futuro e vai complementar a sua aposentadoria ou, quem sabe, ser a sua aposentadoria, dependendo de quanto você conseguir poupar e investir nesse período. Então vai lá e confere que vale bastante a pena e pode salvar sua vida financeira no futuro. E na próxima semana, essa semana que se inicia hoje, teremos a Super Quarta, onde o Banco Central norte-americano e o Banco Central brasileiro, através do Copom e lá através do FONC, anunciarão as novas taxas de juros básicas das economias de ambos os países. A taxa Selic aqui é esperada que tenha uma redução de 50 pontos base, levando a taxa para 12,25 ao ano. Também teremos, na segunda-feira, dados de folha de pagamento, de empregabilidade através do CAGED, onde são esperados aproximadamente 205 mil vagas de emprego criadas na última medição. Vamos aguardar os movimentos da próxima semana e principalmente as orientações dos bancos centrais brasileiro e americano com relação à continuidade ou o início da queda de juros lá no mercado americano. Essas informações vão ser mais relevantes, inclusive, do que o próprio corte na taxa de juros que é esperado aqui no Brasil, e o corte ou talvez manutenção da taxa de juros norte-americana. Esse foi o resumão da semana com relação às notícias do mercado financeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de quando novos vídeos forem postados e de compartilhar com seus amigos que precisam aprender a investir, se preocupar com a aposentadoria e começar a se inteirar mais do mercado financeiro. Por hoje está suficiente, até o próximo vídeo.